sou Eduardo Lima, presidente da ASIC, Associação Comercial de Ceilândia. Sejam todos muito bem-vindos ao Timecast, o podcast do Grupo Times de Comunicação, que agradecemos imensamente pelo apoio que tem dado à ASIC e à cidade de Ceilândia desde o ano passado, abrindo esse maravilhoso estúdio para as nossas entrevistas do nosso projeto. E temos aqui o imenso prazer de receber a deputada Paula Belmonte, no projeto Ceilândia Quer Saber. Paula Belmonte, eleita com 17.208 votos para a Câmara Legislativa, é relativamente nova na política, mas tem tido uma atuação brilhante no mandato de deputada federal entre 2019 e 2022, quanto nessa legislatura na Câmara Legislativa do DF. Seja muito bem-vinda, deputada, boa tarde. Eu que agradeço, quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos vendo e vão nos ver, aí vai ficar na posteridade, né? Porque o YouTube tem essa possibilidade de estarmos fazendo a comunicação com as pessoas assim de uma forma perene. Então, quero agradecer o Grupo Times, quero agradecer o podcast, agradecer a Associação Comercial da Ceilândia, em especial você, Eduardo, como presidente também agora, vamos dizer aqui, o percursor desse podcast que vai trazer os políticos, a sociedade para mais perto da população, em especial o pessoal da Ceilândia. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e me apresentar. Eu sou Paula Moreno Paro Belmonte, uma mãe de 6 filhos, tenho 50 anos e, como você disse, eu estou há 5 anos na política, tenho entrado na política, principalmente aqui do Distrito Federal, com muita força de vontade para que a gente possa realmente trazer a transformação. E para mim é uma alegria estar aqui conversando com vocês, para que a gente possa falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Coisa boa. E parabéns, parabéns. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fã do seu trabalho. Muito grata, muito grata. Deputada, poderia nos falar um pouco da sua trajetória política desde 2018? Posso. Bom, eu quero, assim, dizer que quando eu tinha 2 anos de idade, eu nasci em São Paulo, eu vim aqui para Brasília, e vim em 75 para Brasília, e fui criada aqui no Distrito Federal, e estudei a minha vida toda em escola pública, e na realidade, Eduardo, eu nunca pensei em entrar na política. Essa que é a verdade, porque todo final do ano que a gente vai visitar os parentes, todo mundo fala assim, você é daquela cidade que tem os ladrões lá, não é assim que se falam? Onde tem os políticos corruptos. Então a gente acaba aqui em Brasília, a gente se distanciando da política. E eu realmente nunca pensei em entrar, apesar de saber que a política é algo importantíssimo. Hoje, mais ainda, eu vejo a importância da política para a população, as pessoas entenderem como é o processo legislativo, o que significa o executivo, o que é o poder judiciário, para quê? Para que a gente possa ter cidadania e ter resguardado os nossos direitos constitucionais. E aí, como eu disse, eu não imaginava nunca estar na política, e começou a Lava Jato. Aquela época que começou a Lava Jato, e que foi algo que despertou na gente, em todos nós brasileiros, aquela questão de justiça, saber que os grandes corruptos poderiam estar na cadeia, que os grandes empresários que não eram decentes também poderiam estar na cadeia, despertou em todos nós a cidadania. Eu não morava aqui, eu morava fora do país, eu fiquei quase 9 anos fora do país, e ali, aquele momento, a gente distante, mas acompanhando o que acontecia no Brasil e vendo como, quando um país leva a sério a política, leva a sério os gastos públicos, como isso reflete na sociedade. E a gente acompanhou isso. Infelizmente, como eu disse, eu sou mãe de 6 filhos, né? Fui mãe de 6 filhos. Eu tive um filho com 2 anos de idade que sofreu um acidente dentro da minha casa e, infelizmente, não está aqui conosco. E foi aí que deu uma virada na chave, no sentido de Deus é tão bom comigo que me deu mais 2 filhos depois disso. E nós voltamos para o Brasil, eu com um bebezinho de 2 meses no colo, em 2018. Voltamos para o Brasil e para Brasília, para que a gente pudesse montar um instituto em nome do nosso filho. E aí, eu acho que é muito legal eu estar aqui, porque o local que me inspirou para fazer a mudança dessa minha vida foi o Sol Nascente. Quando eu cheguei lá e vi as condições, a gente sabe que já teve muitas melhoras, mas a gente reconhece ainda o abandono que tem lá. Agora, as mães estão sofrendo com, vamos dizer aí, as bronquites, as ites, porque é poeira, não tem muita falta ainda de asfalto, saneamento básico. Na chuva são aquelas
Lamaceira. E ali me chamou muita atenção, por quê? Porque eu queria fazer um trabalho, quero e continuo fazendo um trabalho para as nossas crianças, mas ali eu vi as crianças muito com o mesmo sorriso do meu filho, com o mesmo olhar do meu filho, querendo ser um super-herói e tudo, mas com poucas condições de realmente realizar esse sonho, porque o acesso à escola, acesso à creche, acesso a uma alimentação de qualidade era quase impossível muitas das vezes. E foi aí que nós tomamos a decisão de que nós vínhamos, num período eleitoral, concorrer para defender especificamente as nossas crianças. No meio do processo, Eduardo, e é importante dizer isso, eu naquele momento não sabia nem o que era partido político, quais eram os partidos políticos, o que significava nomenclatura, nominata, nada disso. Eu estava extremamente crua. A primeira vez que me falaram assim, olha, você faz uma dobradinha com não sei quem, eu lembrei da minha mãe, que fazia aquela dobradinha, que era macarrão de carne, né? E que é muito gostoso. E aí, nós viemos com essa força de vontade de falar e fazer, não o que, vamos dizer assim, os partidos políticos estavam ali colocando pelo poder, mas sim a transformação da nossa sociedade em questão de princípios, em questão de ética, em questão de valorização da família. Fiquei feliz aqui, antes de a gente começar o podcast, você falando da sua família, do seu filho. Muito legal isso, nós estarmos fortalecendo as famílias. E foi nesse sentido que eu me senti assim, muito honrada mesmo de ser eleita no meu primeiro pleito como deputada federal. E cheguei lá no Congresso Nacional sem conhecer praticamente ninguém. Imagino, Deus nos acuda que foi. Foi. E as pessoas tinham uma expectativa. Quem é que é essa mulher aí, né? Que está chegando aqui, caindo de paraquedas. Muitas pessoas, foi muito julgada, mas eu acredito que nesses 4 anos que eu tive lá no Congresso Nacional, eu mostrei para que a gente veio. A gente veio exatamente trazendo a dignidade, a defesa dos princípios, né? Eu, particularmente, eu não gosto quando a gente se rotula o bolsonarista, petista, não. Eu sou uma cidadã brasileira, uma mulher, mãe, que fui dona de casa, com muita honra também, uma menina que estudou em escola pública e sei as dificuldades das escolas públicas, mas também sei que a gente pode vencer. E que eu acredito no Brasil. E lá no Congresso Nacional, nós conseguimos, em 4 anos, na avaliação de vários rankings nacional, eu hoje sou considerada, na legislatura passada, uma das melhores parlamentares, quer dizer, de 94 parlamentares, entre senadores e deputados, eu estou entre os 10 melhores, mais produtivos do Brasil. Então, mostra que quando a gente quer fazer e quando a gente quer defender, as pessoas reconhecem. E por vários institutos a gente teve esse reconhecimento. Então, a gente fez um trabalho muito efetivo, com 3 grandes pautas lá no Congresso Nacional. E hoje eu estou na Câmara Distrital, trabalhando por Brasília, mais ainda. Mais ainda, né? Porque agora está aqui, no centro da cidade. No centro da cidade. Pela cidade. Muito bem. Como é o nome do seu instituto lá no seu nascimento? A MPB. Ele fica lá no trecho 1. Hoje, esse instituto, na realidade, ele tem 2 células, uma na Vila Planalto e uma lá no trecho 1. Esse do trecho 1, e nós não recebemos verba pública, então é importante dizer isso. A gente faz muitas parcerias com alguns outros institutos, então a gente dá curso de formação, faz parceria com aquelas crianças, e lá no Instituto da Vila Planalto nós recebemos as crianças diariamente com um contraturno. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Que Deus nos abençoe. Maravilhoso. Amém. É um trabalho maravilhoso. Amém. Mas vamos seguir adiante? Com certeza. A deputada tem se destacado na defesa de pautas voltadas às crianças, como a gente estava falando. É os direitos das mulheres. Eu tomei a liberdade de pedir a redação do Times Brasília, que apurou que recentemente foram aprovados 5 projetos de lei de sua autoria que contemplam esses temas. Vamos começar falando com a instituição da Semana da Primeira Infância. Esse projeto foi sancionado pelo presidente da República dia 10 agora, está muito recente. Primeiro, eu quero falar a respeito dessa aprovação, né? Quando a gente está falando desses 5 projetos aprovados e sancionados pelo presidente da República, são 5 projetos de lei que nós
fomos autores do projeto e conseguimos sancionar. Isso é importante para mostrar como é possível fazer, porque o processo legislativo, Eduardo, não é uma coisa fácil. Nós estamos falando ali de 513 parlamentares, deputados federais, que estão ali nas comissões. Então, tem parlamentar que ficam 27 anos e não tem um projeto aprovado. Né? Tem vários casos nesse sentido. E nós temos projetos relevantes para a sociedade. Por exemplo, a telemedicina, que é o quê? A possibilidade do médico foi, na realidade, muito utilizado no momento da pandemia, e hoje eu sou uma das autoras do projeto da telemedicina, que faz com que é possível o médico atender o seu paciente via remota. Isso é importante porque aqui em Brasília, por exemplo, muitas das vezes a gente tem mais acesso ao médico, mas em regiões como o norte do país, o médico tem que, às vezes, viajar de canoa para chegar naquela região. Então, se a gente consegue colocar um sistema de internet em um local, você tem o médico o tempo todo. Tem crianças ali que, infelizmente, às vezes perdem a vida por coisas muito banais. E que esse acesso ao médico ele é possível através da telemedicina. Nós chegamos a conhecer, por exemplo, centros cirúrgicos feitos exatamente com a telemedicina, através de robôs e com o médico do outro lado da tela. Então, assim, a tecnologia veio para ficar e nós temos que nos adaptar e trazer o benefício para a população. Então, assim, você trouxe aqui da primeira infância, né? Para que a gente conseguisse aprovar esse projeto, nós tivemos que fazer, assim, vamos dizer assim, uma sensibilização para o parlamento. Porque falar da criança é algo muito bonito de se falar. Mas quando as pessoas começam a falar de políticas públicas para as crianças, elas percebem o seguinte: criança não tem título de eleitor. Criança não vota. Criança não vota. Então, foi uma sensibilidade de nós estarmos falando a respeito da primeira infância, o que é a primeira infância? A primeira infância é antes da criança ser gerada. A partir do momento que ela é gerada, como que está esse organismo da mãe dela? E isso é um tema que é importante dizer que foi tema para o Prêmio Nobel de Economia. Um economista ganhou um Prêmio Nobel de Economia falando a respeito do investimento da primeira infância. Então, quando o Estado, o país, todos os países desenvolvidos, eles têm programas assim. Eu tive 3 filhos fora do país e eu sei. Eles têm um programa que eles fazem tipo uma radiografia daquela mãe, como que ela está nutricionalmente, e que eles possam prover aquela mulher da melhor forma possível para aquela criança ter os maiores nutrientes possíveis para que ela possa desenvolver cognitivamente. Agora eu entendi o projeto do combate à violência obstétrica. Isso. Que segue essa mesma linha. Então, o nascimento, a concepção da criança e o nascimento, ela tem... Porque o ser humano, ele não é formado no útero, ele é diferente de um animal que já sai andando e tudo. O ser humano vai se formando e a velocidade disso é muito grande. Então, esse primeiro período da primeira infância, a chegada aqui no parto, então, hoje nós acreditamos que um parto que seja um parto humanizado, um parto normal, que seja cesárea, mas que a criança e a mãe saiam bem e que essa mãe ela tenha todo o respaldo para que ela possa ter o melhor período, que é o período mais feliz de uma mulher, é exatamente na hora da concepção e do nascimento de uma criança. Então, nós defendemos isso, acreditamos nisso, e nós conseguimos sancionar o projeto que, em agosto, agora nacionalmente, vai ser, como nós temos Outubro Rosa para conscientização dos exames, da questão do câncer, de combate ao câncer das mulheres, nós vamos ter o agosto inteiro, nacionalmente, se falando e fazendo programas para as nossas crianças. Que coisa bacana, hein? Além disso, também foi aprovado um projeto que institui agosto como um mês, né? Como a senhora está falando aí. E esse projeto da violência obstétrica, fala um pouquinho sobre ele. Esse projeto que nós estamos falando aqui de agosto, mês da primeira infância, e com programas, ele é um projeto extenso, é um projeto que tem várias metas para serem cumpridas. Nós estamos aprovando lá no Congresso Nacional também o PPA, que é o que as pessoas, os governos terem a programação para que isso tenha no orçamento. Então, é um projeto nacionalmente. Essa questão da violência obstétrica, nós aprovamos aqui na Câmara Distrital, já âmbito do Distrito Federal, e que nós
Estamos esperando a sanção do governador Ibanez, e eu tenho certeza que ele é uma pessoa sensível à causa, até porque tem filhos novos, inclusive, e sabe da importância, a primeira-dama sabe dessa importância. E esse dá o direito da mulher ela poder ter um parto com tranquilidade. Nós temos, infelizmente, vários casos de mulheres que são mutiladas na hora do parto, mulheres que recentemente, infelizmente, nós tivemos mulheres que têm o parto dentro de um banheiro de um hospital, e é o momento da chegada de um cidadão brasileiro. É o momento daquela ápice de uma mulher que eu vejo que é o nascimento. Então, e o que esse projeto traz é trazer a dignidade para essa mulher, ela com o direito de ela poder fazer o seu plano de parto. Eduardo, eu sei que às vezes para um homem é um pouco estranho a gente conversar sobre isso, mas nós mulheres, quando nós estamos nesse período, nós ficamos assim extremamente, vamos dizer assim, os hormônios totalmente modificados. Eu sou pai de 2 filhos. Minha esposa passou por dois partos. E é uma fase em que a mulher está extremamente sensível. Sensível. Extremamente sensível. Muitas das vezes com inseguranças, né? Porque ali é um momento muito sensível da mulher, um momento muito especial para a mulher e que seja para todas as mulheres. Então, quando você vai num país que tem um país desenvolvido, porque todo país desenvolvido ele investe nessa criança, essa mulher ela tem o direito de fazer o plano de parto. O que é o plano de parto? Ela fala quem ela quer que ela seja acompanhada, se ela quer que o marido seja que acompanhe, ou ela quer que uma outra pessoa acompanhe. Ela fala se ela tem vontade de fazer um parto normal ou um parto cesáreo, quem é que vai acompanhar, como ela vai fazer esse parto, qual a intervenção do médico, inclusive no corte na vagina. Tudo isso ela tem um plano de parto e ela é respeitada. Se ela quer escutar música, se ela não quer escutar música. Que bacana. Então, tudo isso ela terá que ser respeitada para que ela possa ter um parto humanizado. O parto humanizado é a forma, vamos dizer assim, que as pessoas não entendam que só é o parto normal. Existe parto cesárea, que é parto humanizado também, mas que a gente tenha que olhar esse momento tão especial da vida da mulher. E esse é o nosso objetivo no projeto, fazer com que essa mulher ela seja vista com todo carinho e que essa criança seja recebida com todo carinho. Inclusive, Eduardo, aqui nós estamos falando de pessoas, às vezes, extremamente vulneráveis e que possa ser preservado um enxoval para aquela criança. Porque muitas mulheres elas chegam no hospital sem nada. Sem nada. Então, ela tem essa segurança que ela possa ter esse parto, receber o seu filho e que ela possa ter a segurança que ela vai poder atender essa criança logo depois do parto. Parabéns, deputado. Obrigada. E esse sentimento em relação a saber que está ajudando milhares de mulheres a passar por essa fase tão delicada, tão difícil. Como é que o coração fica? Olha, Eduardo, assim, eu na realidade, como eu disse aqui, assim, eu nunca pensei em entrar na política, né? E agora, dia 6 de julho, muito recente, o meu filho fez 9 anos que não está aqui conosco, né? Então, assim, essa perda de um filho é algo que eu não desejo para ninguém. É uma dor que a gente aprende e acaba, não sei nem se convivendo. A gente é obrigado a conviver com ela, né? E quando você vê que a gente está trazendo o protagonismo, que seja as pessoas falando, que sejam ações pontuais na hora de um parto, eu me sinto muito emocionada. Porque essa dor, ela de alguma forma, ela vira transformação na vida das outras pessoas com amor. Então, para mim, assim, eu digo assim que é uma gratidão a Deus, sabe? Que é a honra, de um momento muito triste para mim, mas é um momento que me traz a honra, no sentido de poder ver mais olhinhos de jabuticaba sorrindo e podendo crescer e podendo ser um cidadão aqui do Brasil. Acabei de testemunhar aqui uma carga de emoção absurda. Mas eu volto a parabenizá-la pela essa atitude. Mas vamos agora para a minha seara, que é o ambiente de negócios. É um ambiente que eu mais gosto, inclusive, também. Outros 2 projetos que foram levantados pela redação do Times são relacionados ao ambiente de negócio, a transparência e ao empreendedorismo. A senhora pode nos falar sobre esse assunto? Qual é a sua visão sobre isso? Bom,
Também volta um pouco da nossa história na Câmara Federal. Nós temos 3 grandes pilares, e que são os pilares de sustentação do nosso mandato, e nós vamos estar sempre atuando muito fortemente nesses pilares. Primeiro, a missão que me trouxe para a política, a defesa da criança e do adolescente. Essa é algo que me emociona, essa que, vamos dizer assim, me impulsiona. E a coluna vertebral disso, quando a gente começou a ver a vulnerabilidade dessas crianças, eu falei, como que a gente pode realmente auxiliar essas crianças? A única forma de auxiliar é auxiliando os pais dessas crianças, os adultos dessas crianças. Então, gerando emprego, gerando dignidade, fazendo com que essas pessoas tenham moradia, fazer com que essas pessoas tenham acesso à saúde. Então, vamos dizer assim, a coluna vertebral do meu pilar de sustentação do mandato é o empreendedorismo. E a fiscalização do dinheiro público. Por quê? Porque o Brasil, nós pagamos muitos impostos. A carga tributária é absurda. Agora mesmo nós tivemos a discussão da reforma tributária, do qual eu participei de 3 comissões lá no Congresso Nacional, e que é fundamental essa reforma tributária, mas ainda precisamos avançar muito. Não é o melhor texto, mas é um texto necessário. Hoje nós temos aí, vamos dizer assim, uma coxa de retalhos que ninguém sabe para onde que vão os impostos. Então, nós precisamos fazer com que o empreendedorismo ele seja valorizado. Por quê? Porque o Estado, eu pergunto, o Estado tem dinheiro? O governo tem dinheiro? Não, ele não tem. Ele não produz. Quem produz é um empresário. E quando eu falo empresário, as pessoas têm que entender que não é aquele que acha que está lá na lancha, andando de jet ski. Não, é o pequeno empresário, é o pipoqueiro, é o dono do armazém, é aquela senhora que faz a costura, ela que gera imposto. Aí fala, mas não, meu trabalho é informal. Mas ela consome. Ela consome e paga imposto. E ela paga imposto. Nós temos lá na SIC associados que são desde o cara que vende balinha no semáforo, que é MEI, até um empresário multimilionário. Exatamente. E, na realidade, Eduardo, eu vou dizer, quem sustenta o Brasil, 70% da nossa arrecadação é de pequenas empresas. Então, é algo que nós precisamos começar, e aí eu trago o paralelo para a criança também, da profissionalização, nós precisamos começar isso na infância, mostrar que nós precisamos ter independência financeira. Nós precisamos falar, olha, eu quero comprar esse arroz, não preciso ganhar uma cesta básica, eu quero comprar esse arroz, eu quero comprar o feijão branco, o feijão vermelho ou o feijão preto. A liberdade das pessoas. Então, nós temos esse código que nós conseguimos aprovar aqui na Câmara, que é fundamental para o quê? Porque quem paga o imposto é que tem que mandar. É verdade. Né? Então, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, quem manda é o Estado. E que, na realidade, ele só existe porque nós pagamos impostos. Então, esse código do contribuinte, que é aí, é o que nós acreditamos que pode facilitar muito a vida do cidadão que paga o imposto e que gera emprego, que faz com que a nossa economia gire, possa ser respeitado. Porque nós temos hoje o Código do Consumidor, que é aquele que consome. Mas e aquele que empreende? Aquele que produz. Aquele que produz. Então, é isso que nós tínhamos temos um projeto que está no Senado Federal, junto com outros parlamentares, que é o do Código do Empreendedor, e nós fizemos de alguma forma, adaptamos ele aqui no Distrito Federal para que a gente possa ter também esse Código do Empreendedor. E o combate à corrupção? O combate à corrupção é algo fundamental no nosso país. Hoje eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência, e o que a gente quer fortalecer é o sistema de transparência. Aqui a nossa intenção é que a gente fortalecendo o sistema de transparência, aí tem a questão tecnológica, que é fundamental para que as pessoas tenham acesso, o cidadão que esteja nos escutando, entenda que você é extremamente importante como fiscalizador. Cada cidadão é importante. Então, assim, aquele usuário do hospital, denuncie se o médico não está lá e está dizendo que está, denuncie se a merenda escolar do seu filho não está chegando, denuncie. Mas também valorize as boas ações. Valorize, porque nós temos vários servidores que são servidores assim, que se dedicam à vida. Né? Eu mesmo, no momento da pandemia, nós vimos isso, e principalmente na realidade eu não vou dizer principalmente, mas eu vou falar especialmente aqui os servidores da saúde, que no momento de pandemia, de insegurança de todos nós, estavam lá se dedicando, tanto
médicos quanto os enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Então, tem pessoas muito boas. E eu acredito que é a grande maioria. Eu também acredito que Só que a minoria faz mais barulho, né, Eduardo? É verdade. Então, nós temos esses projetos aqui na Câmara Federal, na Câmara Distrital agora, e queremos fazer com que a gente fortaleça o sistema de transparência aqui do Distrito Federal e que o cidadão possa procurar a Câmara Legislativa, possa procurar as ouvidorias, para que ele possa expor todas essas denúncias e que ele seja escutado. Que ótimo. E eu tenho visto que as ouvidorias têm funcionado bem. Eu tenho acompanhado, eu tenho conversado muito lá com o Dilson Rezende, que é o administrador lá de Ceilândia. Eu gosto muito do Dilson, vocês estão muito bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa que realmente quer estar fazendo por Ceilândia, né? Ceilândia eu nunca vi um administrador fazer o que o Dilson está fazendo. Dilson, Marcelo, a equipe dele todo trabalha, atende todo mundo lá. E eu tenho conversado muito com ele a respeito disso, a respeito do trabalho do serviço público. Então, essa transparência é fundamental. E a população tem que denunciar, mas tem que denunciar da forma correta, através das ouvidorias, e levar o máximo de informações possíveis. Isso que dê resultado. Muito importante, Eduardo, porque olha só, quando a população ela se torna ativa nessa fiscalização, e eu, mais uma vez, eu quero enfatizar, não é aqui olhando o dedo, nem colocando o dedo para ninguém, não, é fazendo com que o nosso sistema de transparência ele se fortaleça. Dessa maneira, nós vamos conseguir fazer com que o gestor ele também seja obrigado a fazer uma boa gestão. Eu digo isso por quê? Porque existem interferências políticas? Existem. E a gente sabe que existe. E sempre vai existir. Exatamente. Mas quando o gestor ele tem o amparo da sociedade, falando, olha, até aqui eu posso fazer, que aqui é republicano, depois daqui eu não posso fazer porque a sociedade está vendo, a gente coíbe algumas coisas que não são necessárias. É verdade. Então, a gente auxilia, inclusive, o gestor. Então, que as pessoas estejam nos escutando, estejam mais próximas da Câmara Legislativa, esteja mais próximo da nossa comissão, para que a gente possa auxiliar aí o governo fazer um bom trabalho. E ótimo. Vamos torcer para que funcione, né? Porque a estrutura do Estado seja cada dia mais eficiente. É isso que a gente torce. Bom, deputado, é o seguinte, eu como presidente da Associação Comercial não poderia deixar esse assunto de lado, né? Já que eu represento os empresários da maior cidade do Distrito Federal. Ceilândia é uma potência, 700 mil lá, habitantes. Também foram mencionados os projetos que instituem o Código de Defesa do Empreendedor e o selo anticorrupção, que representa o que a gente estava falando ali. Anticorrupção para as empresas que adotarem esses programas. Poderia falar brevemente sobre isso, que a gente já tratou algumas coisas, mas assim, expectativa. Minha expectativa é que a gente cada vez mais comece a ter uma cultura de mais ética, mais princípios. Nós falamos muitas das vezes apontando os dedos para os agentes públicos, né? Mas a realidade é que também existem agentes da sociedade que não são, vamos dizer assim, não são tão honestos. Estão preocupados com isso. Com isso. Então, nós precisamos fazer com que a nossa sociedade, e para mim, o grande mote desse projeto é fazer com que a sociedade civil, que são os empresários, que eu digo aqui os pequenos empreendedores, comece a trabalhar dentro dos seus pequenos empreendimentos com essa questão de princípios éticos, de compliance. É fundamental. Quando eu digo corrupção, quando a gente diz assim desonestidade, são coisas simples. Simples no sentido do quê? Vou colocar algo que faz parte do nosso dia a dia. Respeite a vaga do deficiente. Do idoso. Respeite a vaga do idoso. Né? Que a gente não queira ter esse jeitinho brasileiro, que é algo muito legal no sentido de nós termos, vamos dizer, criatividade. O brasileiro é conhecido no mundo inteiro como a sua criatividade, com a sua adaptação ao meio, mas que esse jeitinho brasileiro não seja adaptação de algo que é ilícito. Não passe pela linha, porque é uma linha tênue. Não passe dessa linha. Né? Então, assim, que a gente possa fazer isso. E aonde que é o berço? O berço da nossa sociedade é a família. Mas o berço da sociedade, vamos dizer assim, que sustenta o Estado, são as empresas, é onde gera emprego. São as empresas. Então, então a gente precisa fazer com que esses empresários, pequenos empresários, tenham esse incentivo para
que essas empresas possam ter esse selo anticorrupção e que isso seja um projeto, inclusive, nacional. Tem um projeto de lei nesse sentido, nacionalmente falando, e que a gente possa cada vez mais... É tão sério isso, Eduardo. Eu vou dar um exemplo na questão da Lava Jato e na questão da CPI que eu participei do BNDES. Eu assisti. E que foi muito forte. Eu me Ali lembro a bem. gente viu o esquema de corrupção, né? Dos agentes públicos, de vários políticos envolvidos, mas de vários empresários envolvidos. E, em especial, o setor de construção civil, as construtoras. E aí, olha só como isso é tão sério. Por quê? Porque nós tínhamos e temos construtoras que são capacitadas tecnicamente para fazer qualquer obra mundialmente falando. Elas tinham tecnologia, e eu digo tinham, por quê? Porque a época que aconteceu isso, aquilo impactou nas empresas, e quando impacta nas empresas, acaba que gera o desemprego. Porque muitas empresas tiveram que pagar, diminuir. Isso gera o quê? Então, por que nós estamos aqui fortalecendo as empresas com compliance? Para que essas empresas elas não sejam, vamos dizer, punidas pela má gestão dos seus proprietários. Acaba impactando diretamente na qualidade de vida da população. cidade, da população, porque quando a gente fala de grandes empresas, aqui eu não vou fazer propaganda de nenhuma, mas nós estamos falando, a construção civil, por exemplo, é um dos ramos de atividade que você atende todos os setores, você atende desde do pedreiro, do servidor ali, do servente. Do serviço mais básico até o engenheiro. Até o engenheiro, até a indústria de acabamentos. Caminhão, você mexe com todo o setor. Então, você consegue empregar muitas pessoas. E quando você tem um gestor envolvido com corrupção, você acaba tirando uma fatia desse mercado de geração de emprego. E nós acreditamos, e eu acredito, que a geração de emprego, a independência financeira das pessoas, ela é fundamental para uma verdadeira democracia no nosso país, para uma verdadeira liberdade. A liberdade não é só falar o que eu quero. Não. A liberdade é, sim, e passa pela autonomia financeira. Com certeza. Inclusive, você está aqui, nós estamos trabalhando na associação comercial, dentro de um clube de vantagem que nós criamos, um curso de educação financeira para a escola Muito importante. Muito importante. Uma coisa muito lúdica, tem a parte lúdica, que é para a primeira infância, um tema que está ali, mas também para os meninos do ensino médio. Saber lidar com o dinheiro, quando for empreender, saber o que é o dinheiro. Eu quero conhecer esse projeto depois, Eduardo, porque é muito importante. Porque uma das minhas ações na Câmara Federal, logo no início, foi exatamente que a gente pudesse trazer 3 matérias para as nossas crianças: educação financeira, empreendedorismo e cidadania. Por que cidadania? Porque hoje, se eu perguntar para as pessoas que estão me escutando, quem são os 8 deputados federais? Ninguém sabe. Qual é a função de um deputado? Ninguém sabe. Mas todo mundo vota. Vou contar por que eu resolvi criar esse projeto Ceilândia Quer Saber. Eu fiz uma enquete na CNM1, né, no centro de Ceilândia, onde é a sede da associação, da SIC, e eu questionei, acho que umas 15 pessoas, eu tenho anotado lá, não me lembro. Ninguém sabia em quem tinha votado, ninguém lembrava em quem tinha votado. Exatamente. Aí as pessoas têm que cobrar. E aí eu vou dizer mais uma coisa, nós temos hoje 24 parlamentares, deputados distritais, né, que estão ali. Eu espero que vocês me conheçam, né? Vão procurar nas redes sociais, vou fazer até aqui vamos dizer assim, uma divulgação do meu nome, Paula Belmonte Oficial, e procure conhecer, mas procure conhecer os outros 23. Todos. Por quê? Porque nós somos empregados da população. E é isso que nós precisamos ter. Quando a população está em cima, olhando o que a gente está fazendo, com certeza o parlamento representa a população. Agora, a população, ela se isenta da responsabilidade. Se isenta a responsabilidade. Eu falo aqui, principalmente para a população de Ceilândia, que eu sei que você tem um contato muito mais direto, eu sou muito próxima à população de Ceilândia, quero até aproveitar aqui para as pessoas que estão nos escutando, falar do
Nós perdemos uma pessoa que amava a Ceilândia, que levou a Ceilândia para o mundo, DJ Jamaica. Né? Um amigo, amigo do coração mesmo. E aí, o importante dessa ligação é porque quando a gente vai, e eu vou muito a Ceilândia, toda vez eu falo assim, olha, eu estou aqui no começo do mandato, eu não estou aqui pedindo voto. Porque muitos falam assim, só aparece de 4 em 4 anos. Eu, Paulo Belmonte, não, eu estou lá na Ceilândia, já estive lá no Sol Nascente fazendo audiência pública, já estive lá na Ceilândia fazendo audiência pública, para quê? Perguntar o que os senhores querem e o que os senhores pretendem fazer. Aí vem a questão da cidadania. O deputado, ele consegue fazer asfalto na sua casa? Não, ele não consegue. Quem faz isso? É o executivo. Mas o deputado consegue fazer a cobrança. Consegue destinar até verba para aquele projeto. Consegue destinar verba para isso. Então, essa noção da cidadania, como funciona a política, quando as pessoas começam a entender, elas começam a se libertar de pequenas amarras, no sentido de trocar o voto, ou de não acompanhar. Não, vou votar nesse porque eu achei bonito ou simpático. Não, tem que votar, tem que fazer pesquisa de cada um, tem que acompanhar. Uma sugestão, já que a senhora está no mandato, é tentar, através dos deputados federais, porque é uma alçada federal, incluir um ensino político nas escolas. A gente fez essa proposição logo no começo do mandato da federal, com essas 3 linhas, né? Empreendedorismo, educação financeira e cidadania. Mas a grande maioria dos políticos não querem que as pessoas saibam. Imaginei. Então é uma briga que está lá no projeto e quem sabe ainda vem ver ser votado e a gente consiga vir aqui e dizer, olha, foi sancionado pelo presidente da República. Olha, eu vou fazer questão de estar aqui novamente para receber essa notícia. A gente torce muito para isso. Deputada, a senhora falou aí em CPI, BNDES, não sei o quê. Em relação à CPI de 8 de janeiro, na Câmara Legislativa, o que a população pode esperar disso? Bom, então primeiro eu quero dizer que eu sou uma pessoa que acredito, eu como mulher, acredito na liberdade das pessoas, acredito e é constitucional a liberdade de manifestação das pessoas. Então, quando a gente fala da manifestação das pessoas, eu defendo a livre manifestação das pessoas e quero registrar isso. As pessoas, elas têm direito constitucional de acamparem, elas têm direito de se manifestarem. O que a gente não tem direito é de depredar, vandalizar. Então, existe uma linha, e que não é tênue, bem grande, da manifestação para o vandalismo. Então, nós acreditamos que as pessoas que realmente fizeram entraram nos prédios públicos e que destruíram patrimônio nosso, histórico, inclusive, elas têm que ser responsabilizadas. E é o que nós defendemos o tempo todo, que as penas sejam individualizadas. A gente não pode pegar uma massa de uma população inteira e que a gente tem consciência de que essas pessoas, muitas delas, e foi falado na CPI, faço parte da CPI aqui da Câmara Legislativa, generais, policiais, coronéis, disseram que aquelas pessoas ali, elas estavam fazendo uma manifestação pacífica até o dia 7 de janeiro, aquelas pessoas serem colocadas dentro de um ônibus e levadas para prisão. No campo de concentração, quase. Então, assim, nós não podemos aceitar isso. E essa é a nossa discussão lá. Agora, que a gente realmente individualize as penas e façam que as pessoas que vandalizaram, elas paguem. E que elas possam vir, inclusive, responder lá na CPI. Por exemplo, eu vou dar para mim, é um caso assim muito que me chama muito a atenção. É de uma pessoa, de um senhor que estava, de um senhor jovem, que estava portando uma máquina fotográfica e que foi filmado fazendo todo um set de filmagem quando as pessoas estavam ali invadindo o Palácio do Planalto. Esse senhor chama Adriano Machado. Ele é funcionário de um jornal e até hoje, eu sou requerente por 2 vezes no requerimento para que ele pudesse falar, para ele falar o que aconteceu, o que ele viu, o que ele filmou, quais são as fotografias, para a gente ter acesso a essas informações, a gente não consegue chamá-lo. Eu não sei nem onde ele está, se ele está no Brasil mais.
Então, são coisas assim que a gente vê e que nos impressionam muito, porque a gente não consegue realmente chegar aonde precisamos chegar. O que eu tenho consciência é que a segurança pública do Distrito Federal, ela é uma referência nacional. Isso eu não estou falando de agora. Eu vou até complementar, eu gosto muito da área de segurança. Polícia de São Paulo é excelente, Polícia do Rio de Janeiro é excelente, mas Brasília é a melhor de todas. É a melhor de todas. Sem dúvida nenhuma. E hoje, inclusive, está sendo votado um reajuste aos policiais lá no Congresso Nacional, está tendo um Congresso Nacional, e que é muito merecido. E a nossa polícia é muito eficiente. A Polícia Civil do Distrito Federal, me parece não, ela é a que resolve 99% dos casos. É a mais eficiente do Brasil. É a mais eficiência do Brasil. Então, é uma referência. Então, eu quero registrar isso, por quê? Porque nós não podemos colocar que pessoas que vandalizaram sejam culpados a nossa polícia daqui do Distrito Federal. E nós não podemos aceitar que determinados agentes públicos, que são públicos, que eu quero dizer políticos, eles queiram determinar uma força nacional tirando a força da segurança pública do Distrito Federal. Nesse sentido, nós recebemos vários depoimentos, não foi 1, nem 2, nem 3, foram alguns depoimentos que a gente percebe que houve uma facilitação, porque o que acontece? A polícia Militar do Distrito Federal, junto com a Força de Segurança, que é tanto o Corpo de Bombeiro quanto a Polícia Civil, ela não pode entrar dentro dos prédios federais. Então, ela tem vamos dizer assim, como se fosse uma linha. Uma limitação. Limitação para que ela pudesse entrar. A partir dali, era a polícia daquele órgão. E o que se fala, coronel, que está há 30 anos na Polícia Militar, que nunca viu uma facilidade tão grande dessa entrada desses manifestantes. Eu acompanhei esse depoimento e eu fiquei estarrecido também. Então, o que a gente percebe hoje? Que hoje, e aí eu quero pedir para as pessoas, que as pessoas, eu não estou aqui pedindo para que elas concordem com o que eu penso e da forma que eu penso, mas não deixe ninguém deixar você com medo para você não se manifestar. Quando a gente fala de manifestar, não é só ir lá na frente do Congresso Nacional, é poder falar o seu sentimento com respeito, com respeito ao outro, respeitar o outro, falar pensando diferente, porque é isso que faz a verdadeira democracia. A diferença de ideias. A diferença de ideias, isso fortalece a nossa democracia. E hoje eu percebo que os brasileiros e brasilienses, em especial aqui brasileiros, estão com muito medo de se posicionar, estão com muito medo de falar o que pensam. E nós não podemos ter medo de falar da valorização da família. Nós não podemos ter medo. A valorização da família é fundamental. É a base. Eu, como cidadão, eu defendo a família, que é o pilar principal, tanto é que trabalho com a minha inteira. Eu acho que qualquer ataque à família é uma coisa danosa à sociedade, danosa à democracia. Muito. E eu estou de acordo. E o respeito à propriedade privada. O que é propriedade privada? É que as pessoas tenham direito, que elas possam escolher. Ninguém pode entrar no seu estabelecimento e falar o que querem ou ditarem regras. Por isso que a gente precisa fazer. Isso é a verdadeira liberdade. Porque a partir do momento que nós dependemos, por exemplo, de um Estado e que a gente sabe a necessidade das pessoas, às vezes, para acesso como políticas aqui do Distrito Federal, que são quase 110 famílias atendidas com prato cheio, assistência financeira e tudo, mas aquela pessoa, ela de alguma maneira, ela é dependente do Estado. E quando a pessoa é dependente do Estado, ela não tem a liberdade para decidir. Por isso que o empreendedorismo, por isso que a gente valorizar ali, você trouxe a questão da Ceilândia, o comércio da Ceilândia, que realmente está precisando de uma revitalização naquele centro comercial, né? A pandemia, infelizmente, fechou muitos estabelecimentos, fez com que as pessoas perdessem seus empregos e perdessem seu empreendedorismo. Então, nós precisamos fazer uma política de atender esses pequenos empresários com créditos. Com crédito. Isso é com créditos. Para que eles possam dar continuidade ao seu trabalho, se profissionalizar. A pandemia, ela trouxe também, e é algo que nós defendemos muito lá no Congresso Nacional e estamos defendendo aqui na Câmara Legislativa, é o que? A profissionalização das pessoas. Muitas profissões acabaram.
As crianças ainda não estão tendo acesso à tecnologia. As nossas escolas todas têm que ter robótica, têm que ter informática. As nossas escolas teriam que ser integrais para que as crianças não fiquem na rua e a mãe possa trabalhar. Então, é isso que nós acreditamos e que nós vamos trabalhar na Câmara Legislativa e aonde tivermos aí o desafio para ficar, para que a gente possa trazer essa dignidade para as pessoas e a verdadeira liberdade, autonomia financeira. Que coisa boa. O empresariado conta com isso. O empresariado que eu represento e outros empresários que a gente conversa, contam com esse apoio do Estado. O Estado ajuda muito quando não atrapalha. Se puder ajudar com recurso financeiro, ótimo. Atrapalhar não, mas... Tem que se envolver, né? É exatamente isso. Não atrapalhando já é bom, não se metendo. Essa que é a verdade. Já ajuda muito. Eu preciso falar aqui do governo ibanês, que tem feito um excelente trabalho, não posso deixar de elogiar, que tem feito um excelente trabalho. A gente tem visto muitas obras, muitas coisas que têm ajudado muito o comércio. Atrapalha no primeiro momento, mas a consequência sempre é positiva. Mas agora, o principal. Como o nosso projeto diz, Ceilândia quer saber. O que a senhora vislumbra de projeto, de ação para a Ceilândia? O que o empresariado, o que aquela população maravilhosa pode esperar da deputada Paula Belmonte? Olha, eu sou uma pessoa muito ligada ao social, né? Eu tenho uma ligação, entrei na política por conta do social, para que a gente possa, quando a gente fala do social, não estamos só falando de criança, de adolescente, nós estamos falando de empreendedorismo. Lá na Ceilândia nós temos um projeto que é junto com o campus da UNB, que é feito pelos professores da UNB, é a oportunidade de idosos a partir dos 45, aproveito para fazer a divulgação, chama Unicer, Universidade do Saber Envelhecer. É um projeto lindo que a gente já atendeu mais de 700 idosos, que eles têm a oportunidade de entender esse processo do envelhecimento, mas principalmente trazer o conhecimento para eles com professores universitários com doutorado da UNB. Eu digo isso com muita alegria, porque eu sou filha de 4... minha mãe teve 4 filhos e eu sou a única que não estudei em Universidade Federal. Então, para mim, a UNB era assim, vamos dizer assim, a minha maior referência, e eu não tive essa oportunidade. Eu fico imaginando um idoso que não precisa ter nenhum tipo de escolaridade, não tem critério, ensino médio, nada disso. Ele precisa ter idade. Ter a oportunidade da convivência num ambiente universitário junto com os professores universitários. Então, a gente faz esse trabalho com parceria e muito focado. Tem em 5 campos aqui no Distrito Federal, mas o grande, vamos dizer assim, se iniciou esse projeto em Ceilândia. Além disso, nós somos muito parceiros em instituições, né? Então, assim, nós acreditamos que essas instituições elas podem trazer, e aí eu trago aqui uma bandeira que a gente conversou um pouco mais voltado pela mãe, mas principalmente para a mulher. Infelizmente, nós estamos tendo em Brasília feminicídio, né? Nós estamos aqui em julho de 2023, nós já estamos com 21 mulheres mortas, né? Então, nós precisamos fazer com que essas mulheres elas possam ter perspectiva de independência financeira. É o primeiro passo. Que é o primeiro passo. Então, nós temos vários projetos fazendo com que essas mulheres tenham profissionalização. E não é só profissionalização, Eduardo, e eu quero ressaltar aqui a importância desse projeto da matemática financeira que você trouxe, porque não é só ensinar a mulher a ter uma profissão, é ela administrar o dinheiro dela, ela fazer com que esse dinheiro renda, né, que ela conseguir colocar o preço no seu produto, no seu serviço, se capacite para poder também entrar num currículo de empresas. Então, a gente tem feito um trabalho muito voltado com isso. Ceilândia, hoje, tem uma situação, e aqui é importante dizer, a gente reconhece todo o trabalho do governador em relação a muitos projetos de obras, mas nós temos algumas coisas que nós precisamos melhorar, né? A questão do Hospital de Ceilândia é algo que nos traz tristeza. É muito crítico. Tristeza. Eu já estive lá algumas vezes no Hospital da Ceilândia, inclusive esse ano nós estivemos lá, e o que a gente vê é a maior população do Distrito Federal, o hospital, um dos mais antigos do Distrito Federal, e sem nenhum tipo de revitalização. Então, ali na emergência, você tem pessoas internadas em consultórios,
pio, cabeamento exposto. Então, nós precisamos fazer um atendimento à saúde de Ceilândia. Porque, como diz meu pai, antigamente falava muito isso, né? Quando a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás. E a gente precisa ter, porque, olha só, tem pessoas que têm medo de adoecer porque tem medo de chegar no hospital e não ser atendido. Hoje nós vivemos numa situação, Eduardo, que foi aflorada no momento da pandemia, que é a saúde mental das pessoas. Eu tenho acompanhado alguns estudos que falam realmente que o aumento absurdo. Absurdo. E de crianças, idosos. Nós tivemos o isolamento social, mas nós tivemos o isolamento emocional das pessoas. Nós somos seres sociáveis. Então, nós precisamos atender o ser humano. Então, hoje, a gente teve lá na Regional de Ensino da Educação, para que a gente possa realmente fazer parceria com a Regional. Tivemos lá com o administrador Dilson, que a gente sabe da necessidade ali de colocação de LED, de ruas que estão precisando de um atendimento mais adequado. Ali no Pôr do Sol, por exemplo, que você falou, ali a situação é muito triste das pessoas viverem naquela situação assim de lama aparente, quando não é lama, é poeira. Eduardo, teve um momento que uma pessoa me perguntou assim, deputada, você sabe o que é pé de Toddy? Você sabe o que é pé de Toddy, Eduardo? Faço na ideia. Então eu vou falar o que é, e eu tenho certeza. Que eu fui aluno da primeira turma do Centrão. É? Ah, então você conhece o Rochinha? Não lembro. É? Minha cabeça você... não é... eu já passei daquela idade que você falou. Eu já posso fazer o curso da UNB. Tá? Ah, então vamos fazer, né? O pé de Toddy é o quê? É muito triste de saber disso. O pé de Toddy... Lembrei. É aquela criança que chega com o pé sujo na escola. E aí ela é discriminada pela cor do pé dela, que às vezes o tênis está sujo de barro. Eu estudei escola pública a vida toda. E eu me lembro que eu tinha amigas que estudavam em escola particular e isso mexia com a minha autoestima. Né? Então, você imagina uma criança chegar na sua sala de aula e ela, muitas das vezes, receber um bullying porque o pé dela está sujo. É muito triste isso. É triste. Então, quando a gente fala de asfalto, olha como que asfalto é para o carro percorrer, mas é para a saúde. É porque você come poeira. É para aquela acessibilidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas não conseguem passar. Imagina uma mãe que precisa pegar um ônibus com uma criança na cadeira de roda, uma pessoa, um adulto que precisa andar. Então, são todas essas coisas que nós precisamos ter ver o ser humano. E as políticas públicas, ela tem que atender o ser humano, o ser que é o pagador de imposto. E todos nós pagamos. Ah, eu não estou empregado, eu não pago imposto. Paga. E muito caro. Paga muito caro à medida que ele não tem renda. Exato, muito mais. Então, é isso que nós defendemos e acreditamos que a gente possa trazer o BRB como uma forma de fomento da economia, um alento para a população. Nós temos aí vários empresários extremamente endividados e nós precisamos encontrar crédito para essas pessoas e que esses créditos eles possam ser pagos de uma maneira que seja fácil para as pessoas, porque o que acontece? Os empresários têm condições. Ofereça condições. Eu vou fazer aqui um registro, que eu não posso deixar de fazer, como funciona o associativismo no Brasil. Nós temos uma confederação, que é a CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Temos a federação, que é a FACIDF, que é o presidente, é o nosso amigo, Valdeci. A federação, junto com a confederação, buscou convênio com a Caixa Econômica para diminuir os juros para os nossos empresários. Eu poderia deixar de registrar isso, porque foi um trabalho exaustivo, hércules. A gente tem levado para alguns empresários, não são todos, porque muitos já não têm cadastro mais devido à situação toda para poder pegar crédito. Mas a gente tem conseguido fazer isso. Eu concordo que sem crédito o setor produtivo não anda. Não anda. E precisa andar porque é uma corrente virtuosa. Isso. A gente dá crédito para aquele pequeno empreendedor. Lembrando que quando eu estou falando do pequeno empreendedor, não é o grande empreendedor, não, o pequeno mesmo. Aquilo ali, ele faz com que a economia gire. Ele coloca na empresa, investe na empresa, a empresa começa a
a vender, fazer o seu serviço. Daí tem outros consumidores, ela gera emprego. Então, é uma corrente virtuosa. Eu vou te falar o seguinte, a geração de emprego ela tem um impacto, inclusive, na saúde. Principalmente na saúde mental. Mental. E na saúde física, e vou clínica, te falar, dito. além de tudo, na violência. Por quê? Porque um pai, uma mãe, que muitas vezes não tem o dinheiro para pagar o seu sustento em casa, o que é barato? Infelizmente, é bebida. Bebida. E aí isso gera também uma situação... se altera, agride a mulher, agride o filho. Então assim, é muito complicado. Geração de emprego, a gente atende uma criança que vai ser atendida porque tem uma alimentação de qualidade, tem uma dignidade. A habitação é algo importantíssimo também. Aqui no Distrito Federal nós temos 67% da população ainda com habitação irregular. Nós precisamos dar habitação para as pessoas, para que elas possam dormir tranquilas, que elas possam fazer ali do seu quintal uma hortinha. As pessoas estão morando... Então, é muitas coisas que a gente precisa. Eu estou fazendo essa expressão de alegria, porque quando eu morava lá na 10, foi o primeiro lugar que eu morei lá em Ceilândia, você não tinha nem asfalto. Então você sabe o que eu estou falando. Eu sei. Pra você ter uma ideia da época que eu estou falando, a Conab não, era... Esqueci o nome da companhia de abastecimento, a SAB. A SAB. A SAB parava uma carreta que era um supermercado, porque não tinha comércio em Ceilândia. Pelo menos naquela região, tinha mais para o centro. E transporte público não funcionava ainda, né? Nada funcionava, né? E eu tinha uma horta que eu cuidava no fundo do quintal da minha casa. Pois Por isso foi essa expressão de satisfação. Como eu tenho hoje também. Eu tenho uma horta no fundo da minha casa que eu cuido. É a hora que eu tenho um pouco de paz, de lazer, de sossego. E a alimentação hoje, a gente não trouxe aqui, mas eu gostaria de falar um pouco da questão agrícola, né? Brasília, Centro-Oeste. É uma região que hoje fomenta o Brasil. Vai ter oportunidade de falar em outro episódio que nós vamos fazer. Essa conversa não acaba aqui. Não acaba aqui. Mas vamos lá. Eu quero fazer um outro registro. Fiz esse da CACB, da FACIDER, do meu amigo Valdeci Machado, que é um cara sensacional, está ali sempre buscando o melhor. Parceiro lá da gente também. Não, tivemos junto lá, porque não tivemos condição de falar, porque estava muito cheio. Mas, então, assim, tem trabalho pessoal do SEMEC também, lá da Ana Cláudia Badra. Assim, então, a gente está nesse meio. Mas eu vou fazer um outro registro. Dona Ivone Braga, assistindo a gente aqui, mandou um abraço para a senhora lá do Instituto Pipoquinha, lá da Estrutural. Da Estrutural, mandou um abraço para a senhora. Um abraço, Dona Ivone. A região da Estrutural é uma outra, Santa Luzia, que precisa de um cuidado extremamente, assim, um olhar atento, né? E o Instituto Pipoquinha, e como muitos outros lá, e a gente conseguiu lançar na Câmara Distrital o terceiro setor. Porque o que acontece, Marcelo? Marcelo não, Eduardo. Hoje, o Estado não consegue chegar na ponta. Não consegue. E o que acontece? É muito mais oneroso. Então, essas instituições, elas são fundamentais. Eu fui a parlamentar, como deputada federal, que mais atendeu instituições aqui do Distrito Federal. Porque eu acredito que esse terceiro setor, e eu digo assim, que teria que ter um nome do primeiro setor, que é o que dá a dignidade, a oportunidade para todas essas pessoas. Nós temos pessoas do terceiro setor que atendem crianças, que é onde as crianças têm oportunidade de alimentação, ela tem oportunidade de desenvolvimento cognitivo, mas ela também tem a oportunidade da mãe poder trabalhar. Então, creche, a gente precisa de creche, a gente precisa de lugares que as mães possam sair para trabalhar, os pais possam sair para trabalhar e deixar num ambiente seguro. O terceiro setor, ele atende o contraturno, que é um trabalho que a gente faz. Isso. Que a criança vai para a escola até o meio-dia, ou ela entra na escola 1h da tarde, 2h da tarde, dependendo da região, e ela, no outro horário, ela possa estar desenvolvendo, fazendo artes, pode fazer música, pode fazer inglês, pode fazer computação. Esporte. Esporte salva vidas. Ela não vai estar na rua, ela não vai estar no tráfico, ela vai se sentir pertencente. Então... Eu não só concordo, como eu faço parte também do terceiro setor. Eu atuo no terceiro setor também. Então, nós precisamos olhar. E aí, o que a gente tem visto? A população do Distrito Federal, ela tem crescido,
O Distrito Federal, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem um número de vagas. Esse número de vagas não se aumenta mais. E nós estamos aqui fazendo com que a gente está fazendo uma defesa. Queremos trabalhar muito com parceria com a secretária atual, Ana Paula. Mas o que a gente precisa é fazer com que essas instituições elas tenham segurança financeira para trabalhar. Por quê? Porque elas ficam pedindo, passando pires praticamente todo mês. Todo mês não, eu recebo praticamente todo dia um pedido de ajuda. E o que acontece? Você só está enxugando gelo. Nós precisamos encarar, o Brasil precisa encarar, e Brasília tem facilidade para isso, encarar que o terceiro setor é fundamental. O que a gente precisa de contrapartida? É fazer com que as pessoas que estejam no terceiro setor façam uma prestação de contas corretas, que aí é aquela questão do compliance que eu falei. Que nós precisamos entender e que muitas pessoas têm preconceito, nós estamos tendo aí, inclusive, a CPI das ONGs, e que a gente sabe que tem pessoas que não são corretas, mas a maioria é. Então, nós não podemos fazer com que essa maioria pague pela minoria. E é isso que nós queremos. Nós queremos fazer com que Brasília seja uma referência no terceiro setor, que o terceiro setor seja uma parceira e um parceiro da nossa sociedade para dar dignidade para o idoso, para a mulher, para a profissionalização. Quem faz um trabalho muito bom nisso, nós estamos aqui agora, o SESC e o SENAI. SESC, SENAI. É sensacional. Eles fazem um trabalho de excelência, de capacitação, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que auxiliem as outras a terem a sua independência financeira, terem a oportunidade de sonhar e tenham a oportunidade de realizar. É isso que a gente acredita. E aí, dona Ivone, pode ter certeza que nós estamos aí brigando para que vocês cada vez mais tenham protagonismo na nossa sociedade. As associações comerciais buscam ajudar muito nesse sentido de profissionalização, levar estrutura. No nosso caso, lá na SIC, nós fizemos esse clube de vantagens. Ele é para o associado, mas extensivo aos colaboradores. Então, nós vamos levar educação financeira, que legal. Nós vamos levar workshop, vamos levar uma série de coisas que beneficiam a comunidade. Que legal. E replicar esse modelo para as outras associações. Estamos trabalhando, mas vamos lá. Bom, que pena que chegamos ao final desse bate-papo maravilhoso, que podia se estender aqui até mais. É sensacional ter a deputada Paula Belmonte aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, deputada, por compartilhar conosco sua trajetória, realizações, expectativas em relação ao DF, em relação à Ceilândia. Aqui no podcast Ceilândia Quer Saber, as portas estão abertas sempre que quiser trazer alguma novidade, algum assunto. E os assuntos aqui não acabaram, não. Não, isso tem muita coisa. Nós teremos outros episódios aqui. Mas eu desejo, e Ceilândia deseja, todo sucesso e que suas batalhas sejam todas vitoriosas. Amém. Eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade. Você está agora com a presidência da Associação Comercial da Ceilândia, fundamental. É uma responsabilidade tanto, e eu estou vendo aí esse trabalho que você já está realizando de trazer a profissionalização e a capacitação para as pessoas, porque não significa que um empresário de 30 anos, às vezes, não possam aprender, inclusive nesse novo momento. Então, essa administração financeira, esse acesso ao crédito é fundamental, e que essa defesa você pode contar conosco para que a gente possa realmente auxiliar. E eu agradeço a toda a comunidade de Ceilândia, mas Brasil, né? Porque o Grupo Time está no Brasil. Você está me contando aí os números, eu estou impressionada com o crescimento. E que Deus traga prosperidade. Fico muito feliz. Nós precisamos, o que a gente puder fazer também, a divulgação, auxiliar, que mais pessoas possam comunicar a verdadeira face da política também. Porque a política tem, a grande maioria, coisas muito boas. O que a gente precisa é fazer com que as ações dos parlamentares sejam cada vez mais transparentes, que a população esteja acompanhando. Então, eu quero também aproveitar e pedir para as pessoas me acompanharem. E que saiba cobrar, né? E que saiba cobrar. Saiba cobrar, saiba o que está sendo feito, reconhecer o que está sendo feito e cobrar o que não está sendo. Porque essa é a nossa grande função, a representação da população. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que estejam nos vendo e que vão nos ver, que acompanhem os nossos trabalhos na Câmara Legislativa. Meu nome é Paula Belmonte e estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa cada vez mais construir um Distrito Federal com mais dignidade, com mais esperança, e que essa cidade seja referência de boas políticas
no Brasil e quem sabe na América Latina, hein? Que eu Com acredito aí que certeza. Brasília tem esse potencial de ser a grande capital da América Latina. Com gente na política como a senhora, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas vamos encerrar, gente. Olha só, siga a gente nas redes sociais, timesbrasilia.com.br, a SIC Ceilândia e a deputada Paula Belmonte, né? E Muito agradecer grata. aí ao Grupo Times, que tem nos apoiado muito, tem feito um trabalho, a equipe do Times toda tem feito um trabalho maravilhoso. E eu quero elogiar o espaço aqui, extremamente organizado, muito bom mesmo. Então, eu estou aproveitando aqui e fazendo marketing aqui para vocês, porque eu estou vivenciando aqui um espaço extremamente organizado para você poder fazer, né, podcast, gravação gravação de tem a vídeo, estrutura toda aí uma do estrutura Times. muito legal. Parabéns, viu? Parabéns pelo Grupo Times aqui. Deputada, mais uma vez, muito obrigado. Vamos encerrar por aqui, porque eu sei que a senhora tem outro compromisso. É verdade. Mas teremos novos episódios aqui com a deputada Paula Belmonte, viu? Aguarde, aguarde. Um grande abraço a todos. Obrigado.